Fala galera, professor Ramon Gadelha, para a gente concluir respiração celular, vendo agora a última etapa do processo. A terceira etapa, a gente vai ver agora, dentro da terceira etapa, a cadeia respiratória, também chamada cadeia transportadora de elétrons. E aí vamos, em 30 segundinhos, um minuto talvez, fazer um resumo do que a gente viu. Galera, glicose entrou na célula, a gente tem a primeira fase, a quebra da glicose em ácido pirúvico, é a glicólise. Lembra que nessa quebra a gente tem produção de ATP, um saldo de 2 ATPs, e a gente também tem a produção de 2 NADH, aquele transportador de elétron. Cada ácido pirúvico desse entra agora na matriz da mitocôndria, então passa pela membrana externa, pela crista mitocondrial e chega na matriz. Na matriz, o ácido pirúvico perde um carbono na forma de gás carbônico e se forma, e eu tenho a formação aqui de acetil. Esse acetil reage com o oxaloacetato, que tem 4 carbonos. 4 com 2 juntou, formei 6 carbonos. O citrato. Esse cara vai passar por uma série de quebras e reorganizações, isomerias, onde nesse processo a gente tem a regeneração do oxaloacetato e também a gente tem a produção de GTP, 3 NADHs e FADH2. Lembrando que isso daqui que é produzido é para um ácido pirúvico, mas na verdade são produzidos 2. Então, o que acontece aqui, mais na frente a gente vai multiplicar por 2. E agora, falta agora a gente descobrir o que é que acontece em termos de produção de energia. Porque eu tenho aqui, galera, um saldo de 38 ATPs, tá? Só que até agora, veja, eu produzi 2 ATPs na glicólise e a gente viu que GTP e ATP funcionalmente é a mesma coisa. Então vamos chamar isso aqui de ATP. Então eu tenho aqui também a produção de 1 vezes 2, eu tenho também a produção de 2 ATPs. Então 2 com 2 eu tenho 4. Para chegar em 38, a gente precisa encontrar como é que são formados os outros 34 ATPs. E é justamente nessa terceira etapa que esse processo acontece. Em um processozinho que acontece já no finalzinho, chamado de fosforilação oxidativa. Então, a terceira fase, dentro dessa terceira fase, tem uma etapazinha chamada de fosforilação. Fosforilar é pegar fosfato e botar no ADP. E aí eu tenho a formação de ATP, trifosfato. Lembrar que saber que, na verdade, esse processo acontece já aqui na mitocôndria, na crista mitocondrial. Beleza? Então eu tenho aqui a crista mitocondrial participando dessa terceira etapa. E especificamente eu vou adiantar. Estão vendo essas proteínas aqui vermelhinhas? É aí que vai acontecer o processo de formação de ATP. E é um processo que ocorre várias reações de oxirredução, tá? Aquelas reações redox, ou seja, eu pego o elétron, libero o elétron. Eu reduzi, liberei o elétron, oxidei. Eu peguei elétron, reduzi, liberei elétron, oxidei. Ou seja, várias reações de oxirredução vão acontecer para que esse processo que a gente está falando aqui aconteça. Beleza? Tranquilo? Aí o que é que a gente precisa agora? Focar aqui no slide, tá? Vem para cá que a gente vai ver toda a etapazinha, todo passo a passo com bastante cautela. Galera, presta atenção. Para a gente se localizar aqui, onde é que a gente está? Vê, essa membrana aqui externa seria essa membrana roxinha daqui da mitocôndria. Essa membrana aqui interna seria a crista mitocondrial. Então eu tenho aqui, ó, membrana externa, crista e aqui dentro seria a minha matriz. Todo mundo se localizou? Massa. E entre a membrana interna e a externa eu tenho esse espaço que a gente chama de espaço intermembrana. Lembrar, galera, que toda membrana é formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas. Inclusive as proteínas aqui que eu vou apresentar aqui para vocês, elas são formadas por, na verdade, um conjunto proteico, são complexos proteicos. Eu tenho o complexo 1, chamado de NADH desidrogenase. Eu tenho aqui o complexo 2, que é o succinato desidrogenase, beleza? Eu tenho o complexo 3, que é o citocromo C oxirredutase, e eu tenho o complexo 4, que é o citocromo oxidase. Ai, meu Deus, Ramon, eu realmente preciso saber o nome dessas proteínas. Galera, sinceramente, isso aqui cai, assim, a frequência disso cair em prova é quase 0, mas você é um aluno do curso Ramon Gadelha. Então vamos olhar os detalhezinhos, né? E depois que a gente conseguir tomar propriedade do que é mais importante, a gente entra, né, nesse nível de detalhamento à medida que vocês forem estudando. Veja, além desses complexos proteicos, desses 4 complexos proteicos, a gente tem aqui uma proteínazinha chamada de ubiquinona ou coenzima Q, tá? E eu também tenho aqui o citocromo C.
beleza? Essas proteínas aqui, elas são interessantes porque elas são proteínas que elas conseguem se mover nessa camada, na bicamada, e aqui superficialmente elas conseguem se deslocar. E a gente vai entender o porquê desse deslocamento. Além dessas proteínas, a gente também tem essa proteínazinha aqui que parece uma catraca, chamada de ATP sintase. Então, essas proteínas daqui são elas que vão garantir o transporte de elétrons e também, no final, a produção de ATP por essa ATP sintase, beleza? Aí vamos entender agora como é que acontece. Veja, lá no complexo 1, vai chegar um cara que tem muita afinidade por elétron, tá? Quem é esse cara que carrega o elétron desde a glicólise? Olha aqui, ó, é o NADH. E aí, quando a gente tem a chegada do NADH, olha aqui, ó, o complexo 1, ele tem ainda mais afinidade pelo elétron. Aí o que é que ele faz? Ele puxa o elétron do NADH para ele. Puxei o elétron. Olha o elétron aqui, ó. Vem elétron. O elétron veio. E aí o NADH passa agora a se tornar o quê? NAD+. Entendeu? Então, NADH, que estava com o elétron, perdeu o elétron e se tornou NAD+. Aí esse NAD+, volta para buscar um outro elétron nas reações de glicólise e também no ciclo de Krebs. Beleza, Ramon. Ok, e aí? E aí que esse elétron aqui, ele está com um nível de energia altíssimo. Ramon, tá, ele está com um nível de energia altíssimo. Aí eu vou fazer uma comparaçãozinha para vocês entenderem o processo. Se eu pegar uma superfície quente, por exemplo, sei lá, de repente, imagine que esse passadorzinho aqui estivesse quente. Se eu ficar com ele na mão, eu vou me queimar, obviamente. Mas se eu ficar jogando, joguei para cá, depois joguei para cá, joguei para cá, você concorda comigo que depois de alguns segundos, isso aqui já não vai estar mais quente e nem eu vou me queimar? Ou seja, à medida que eu estou transportando isso de um canto para o outro, eu estou dissipando energia. E é justamente essa energia que está sendo liberada aí que vai garantir que essa proteína aqui, preste atenção, o elétron passa daqui, vem para A2. É justamente nessa passagem aqui, do complexo 1 para a proteína Q, que essa proteína 1, esse complexo, ele muda a conformação. E não sei se vocês observaram, mas eu vou voltar aqui rapidamente. Observa aqui, quando houve a quebra de NADH em NAD+, houve também a produção de hidrogênio. E quando o elétron passa, o que é que acontece? A proteína, a energia dali do elétron que está sendo dissipada, ela permite uma mudança de conformação do complexo proteico. E essa proteína, ou esse complexo proteico, ele se torna permeável ao hidrogênio. Aí o hidrogênio passa para esse espaço intermembrana. Então, é essa energia que vai mudando a conformação. Só que tem um detalhe importante. Quando o elétron passa para frente, essa proteína ela se fecha e ela impede que o hidrogênio volte para o mesmo canto. Deu para entender? Então, o elétron passou, mudou a forma da proteína, o hidrogênio passou. E depois ela se fecha, não se torna mais permeável. O elétron passa para a coenzima Q, depois passa para o complexo 3. E esse elétron, quando passa para o complexo 3, ele vem aqui agora para o citocromo. E nessa passagem, o que é que aconteceu? Liberação de energia. Para quê? Para mudar a conformação desse complexo 3, para fazer com que hidrogênio saia da matriz para o espaço intermembrana. E aí, olha que interessante. Esse elétron agora vem para o complexo 4. E o que acontece no complexo 4? Hidrogênio, mais uma vez, passa para cá. Então, essas mudanças de conformação começou a bombear prótons para esse espaço intermembrana. Está percebendo que está sendo criado aqui um diferencial de potencial osmótico? Aqui está começando a ficar muito concentrado e aqui pouco concentrado. Essa é a grande função do transporte de elétrons. É garantir o bombeamento de prótons para cima, ou seja, para esse espaço intermembrana. Tá, Ramon, e o elétron daí faz o quê? O elétron aqui, galera, ele fica aqui só esperando o amor da vida dele. Olha que coisa linda. Quem é a grande paixão do elétron? Quem é o cara que vai puxar ele para si? É um carinha que a gente, ó, inspira, ó. Olha uma coisa linda, ó. Inspirou, aí o oxigênio vem e para na matriz. Ou seja, o oxigênio passa pela via respiratória da gente, cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para a célula, da célula vai para a mitocôndria, passando pela membrana externa, espaço intermembrana, crista,
até chegar na matriz. E aí ele consegue puxar o elétron para ele. E aí quando ele puxa o elétron, o hidrogênio, ó, elétron carga negativa, o hidrogênio carga positiva se aproxima, ocorre uma reação, formação de água. Então a gente tem formação de água enquanto a gente respira. E aí, observa que a grande questão aqui, na verdade, é tirar o elétron daqui, para quê? Para que outro elétron possa vir. É por isso que a gente precisa do oxigênio, porque se não tiver oxigênio, o elétron não sai. Se o elétron não sai, a gente não tem como dar continuidade à cadeia transportadora de elétrons. Isso aqui que acontece com o NADH no complexo 1, acontece também com o FADH2 no complexo 2. Ele libera o elétronzinho ali, opa, ó, liberou o elétron, formação de prótons também, esse elétron vai ser transportado para proteína ou coenzima Q, e nesse transporte, o complexo 2, ele não interfere aqui nesse caso na passagem de hidrogênio, mas o complexo 3, quando o elétron passar para cá, ele muda a sua conformação e o hidrogênio passa. Aí quando o hidrogênio passa, eu estou bombeando prótons, criando mais diferencial de potencial osmótico. Esse elétron passa para o complexo 4, muda a conformação desse complexo, prótons vai ser bombeado para o espaço intermembrana, e aí nesse momento o que acontece? O elétron precisa sair daqui para que outro elétron possa vir. Beleza? O que está acontecendo aí? Eu estou transportando elétrons, bombeando prótons, e para esse elétron sair, quem é que vem? Quem é que vem? Novamente o oxigênio. O oxigênio vem, vai reagir com o elétron, vai atrair esse elétron para si. Ao mesmo tempo, o próton também é atraído, formação de quem? De água. Então, o que aconteceu lá com o NAD acontece com o FAD. A grande diferença é que o NAD reage com o complexo 1, que é a NADH desidrogenase, e o complexo 2, que é o FADH desidrogenase, reage com o FAD. Mas a sequência, o transporte de elétrons é muito parecido, beleza? Tá, Ramon, e daí? E daí, galera, que a gente entra agora na última etapazinha do processo de respiração celular, que é o que a gente chama de hipótese quimiosmótica de Mitchell. O que é que acontece? Veja, preste atenção. Se liga, nesse bombeamento aqui, eu criei um potencial eletroquímico. Eu tenho aqui muita carga positiva, beleza? Então eu tenho aqui, ó, a força próton-motriz, eu estou jogando prótons para cima, faz com que haja aí um aumento de prótons de H+, e isso acaba interferindo no pH do meio, ou seja, aqui começa a ficar com um pH mais baixo, fica mais ácido, ou seja, eu gero aqui um gradiente de pH, ok? E também é gerado um gradiente eletroquímico, porque aqui eu tenho mais carga positiva, né, vamos dizer assim. E isso é ruim para a célula no sentido de que ela quer o equilíbrio. Só que as proteínas se fecharam, elas não são mais permeáveis, então não tem como esses caras descerem por aqui. Só tem um caminho que elas conseguem descer. Qual é o caminho, Ramon? É por essa proteínazinha mágica aqui que promove a produção de ATP a partir do seu giro. Fala mais sobre isso, Ramon. Esses hidrogênios aqui só conseguem voltar para a matriz, retornar para a matriz por essa proteínazinha. Quando esses caras entram, essa catracazinha vai girar, ela começa a girar, e ao giro, veja, eu tinha energia química no NADH, passei pelo elétron, essa energia do elétron foi transferida para a proteína mudar a conformação, os prótons subiram, e essa energia agora, esse potencial eletroquímico, transferiu para essa catracazinha girar, ou seja, energia mecânica agora. Olha a transferência de energia, galera. E aí, essa catracazinha girando faz com que essa energia seja transferida para o ADP e para o fosfato, para que esse cara, a partir desse cara, ou dessa energia que está sendo fornecida, a gente consiga produzir finalmente quem? ATP. Quantos? 34 ATPs para completar aquele 38. Beleza? Então, quando a gente vem para cá e fala de 38, desses 38, 34 está sendo produzido dessa forma. Então, vê que loucura, Ramon, isso é muita viagem. É viagem. Mas é muito interessante, porque na verdade, veja, aí vamos lá para o início da aula, Quem é que forneceu esse amido? A gente é heterotrófico, não é a gente que produz. Então, foi uma plantinha produzindo seu próprio alimento a partir de que energia? Energia solar. Veja, a energia do sol foi transferida para a planta fotossintetizou, produziu seu próprio alimento. A gente vai, pega esse alimento da planta, consome, digere,
transfere essa energia, vai quebrando e liberando essa energia. Essa glicose que no final é produzida vai cair na célula ela começa a ser oxidada, primeira fase, glicólise, depois vai para a segunda fase, que é o ciclo de Krebs, e nesse processo a gente já tem produção de ATP e NADH e FADH2. Aí esses NAD e FAD que estão com o elétron cheio de energia, vai transferir energia para essas proteínas, para elas mudarem a conformação, formar esse potencial eletroquímico, os prótons passam por aqui, a ATP sintase gira e nesse giro a gente tem finalmente a produção de ATP. Olha que coisa linda. Galera, se a gente fizer uma analogia, vamos voltar lá para a ideia de uma hidrelétrica. A água quando cai, imagine que isso aqui, galera, imagine que isso aqui fosse água represada. Quando a gente abre a porteira lá, a comporta lá, o que é que acontece? A porteira é outra, né? Abriu lá, a comporta lá, o que é que acontece? Essa água, né, fazendo analogia, ela vai cair de forma espontânea e lá embaixo tem uma turbina que começa a girar. Então, a queda da água, né, essa energia cinética aí, está sendo transformada em energia mecânica, promovendo um giro. E é justamente esse giro que faz com que a gente produza ATP. Só que lá na hidrelétrica, o que é que tem? A turbina girando e esse giro da turbina faz com que ative um dispositivo lá, né, um transformador de energia, para, a partir dessa energia mecânica, produzir energia elétrica. E aí essa energia elétrica vai para as nossas casas. Porque não adianta, você não vai colocar seu computador, seu celular que você está assistindo na água e vai gerar energia. Não, na verdade é uma transformação de energia. E é esse passo a passo que é lindo, que faz a gente se arrepiar. Beleza? Então, para a gente concluir essa ideia, né, a gente já entendeu como é que isso funciona. Para a gente concluir, eu tenho aqui, galera, preste atenção. Na ADH, a gente sabe, a partir de experimentos, isso aqui existe controvérsias, tá? Mas vamos trabalhar com esses numerozinhos. O NADH, a quantidade de elétrons que ele carrega, de energia que ele carrega, um NADH é usado para produzir, a partir dessa hipótese que a gente viu, 3 ATPs. E um FADH2 é usado para produzir 2 ATPs, beleza? Então o FADH2 ele tem um nível energético um pouquinho menor, beleza? Aí vamos agora para os saldos. Lá na glicólise, aí a gente vai olhando aqui para o quadro e fazendo esse intercâmbiozinho aqui. Presta atenção. Lá na glicólise, a gente tem a produção de 2 NADHs, está ele aqui, ó, 2 NADHs, e a gente tem, veja, se um NADH, tá aqui, ó, se um NADH produz 3 ATPs, 2 NADHs vão produzir quanto? 2 vezes 3, 6 ATPs, beleza? Se a gente vai para o acetil, ou seja, a transformação de ácido pirúvico em acetil, quantos NADHs são produzidos aqui, galera? Aqui tem 1, mas na verdade a gente viu que eu tenho que multiplicar tudo isso aqui por 2. Então ao total são 2 NADHs. Então eu tenho aqui 2 NADHs. Mas por que 2? Porque eu entrei aqui com 1 ácido pirúvico, mas na verdade são 2 ácidos pirúvicos. Então eu multiplico por 2. Então veja, 1 NADH para cada ácido pirúvico. Como são 2, então são 2 NADHs. Vezes 3 ATPs que a gente viu, dá 6 ATPs também. Se a gente vai para o ciclo de Krebs, que é onde tem a maior produção aí de NADH e FADH2, eu tenho aqui, ó, 3 NADHs. Isso para um ácido pirúvico. 3 vezes 2, eu tenho quantos NADHs? Eu tenho 6 NADHs. Vezes 3 ATPs, ao total eu tenho 18 ATPs sendo gerado lá na fosforilação oxidativa. Beleza? E eu tenho aqui 2 FADH2, ó. 1 para um ácido pirúvico, vezes 2, eu tenho 2 FADH2, vezes, nesse caso aqui, lembra que um FADH2 gera 2 ATPs. Se eu tenho 2, eu vou gerar quantos? 2 vezes 2, 4 ATPs. Qual é a parte mais difícil dessa aula? A parte mais complexa, na minha opinião, é você somar isso aqui corretamente. Olha que coisa difícil. 6 com 6, 12. Com 18, 30. Com 4, 34. Tá, Ramon? Mas não deu 38. É porque desses 38 daqui, a gente viu que teve a produção de 2 ATPs na glicólise. Então aqui, ó, na glicólise veio 2 ATPs. E a gente também teve aqui, ó, a produção de 2 GTPs no ciclo de Krebs. Então tá aqui, ó, 2 GTPs. E falando, né, pensando aí que GTP e ATP são sinônimos do ponto de vista funcional, se eu somar 2 com 2, 4. Com 34, isso aqui vai dar um total de 38 ATPs. Aí a gente mata essa charada, o porquê
que a gente tem, a partir de uma glicose, a produção de 38 ATPs. E é esse ATP, a quebra da última ligaçãozinha dele, que vai fazer com que a gente consiga manter a atividade celular, inclusive consiga manter os seus neurônios funcionando para você aprender respiração celular. E aí, galera, só um detalhezinho importante para a gente comentar aqui. Por que a gente chama lá de fosforilação oxidativa? Fosforilar porque a catracazinha aqui, a ATP sintase, ela está girando e está fosforilando. Ok. E por que oxidativa? Porque o oxigênio... Opa, cadê ele? Aqui, ó. O oxigênio, ele precisa estar presente para que ele libere esse elétron e aí a cadeia transportadora de elétrons volte a funcionar novamente. Então é por isso que é chamada de oxidativa. E é interessante que existe aí alguns gases que a gente pode inalar, né? Existem, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. As câmaras de gás que, né, foram colocadas lá para, né, matar os judeus, eles jogavam um gás, né, gás cianeto, certo? E esse gás cianeto, ele é assim, ó. Vou botar aqui, ó. Cianeto, Cn-, ele tem uma carga negativa. Então, assim como o elétron tem uma carga negativa, ele também tem. Então, quando a gente inala esse gás, né, não é só esse, existem outros gases também. Mas se você inala o gás cianeto, esse cianeto, ele vai passar por toda a corrente sanguínea da gente, vai entrar na célula, na mitocôndria, e ele vai exatamente reagir com proteínas da crista mitocondrial da gente. Então, o que acontece? O citocromo, esse complexo 3 aqui, o citocromo, ele tem ferro na sua composição. Então, de novo, o citocromo, essa proteína citocromo, ela tem ferro na sua composição. Ferro, Fe2+, tá? Ferroso. Então, o que acontece? Esse cara daí, ele, por ser positivo, ele consegue atrair o elétron para ele. Nesse caso, ele vai atrair o cianeto. E o cianeto, ele tem uma adesão, vamos dizer assim, ele consegue interagir mais fortemente do que o próprio elétron. E aí, quando a gente inala e o cianeto se gruda aqui, não tem como outro elétron vir e passar. E aí, se outro elétron vem e não passa, o que acontece com a cadeia transportadora de elétrons? É interrompida. Se ela é interrompida, tem como essa catracazinha aqui girar? Não. Por que não gira? Porque não vai parar de bombear H+. Se a gente para de bombear H+, e a ATP sintase para de girar, a gente para de produzir ATP. E aí, consequentemente, sem ATP, sem energia, consequentemente o indivíduo entra em óbito. Ou seja, ele é levado a óbito por conta da falta da produção de energia. Ou seja, é uma morte por asfixia, nesse caso, causada por um gás. O gás cianídrico. Foi a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu naquele acidente lá na Boate Kiss. Né? Lembra? Na Boate Kiss, Rio Grande do Sul. Foi Rio Grande do Sul, meu Deus? Santa Catarina, não lembro. Santa Catarina. O que é que aconteceu? A gente tem aí pessoas que inalaram o gás. Esse gás parou na corrente sanguínea, foi para a mitocôndria, interrompeu a cadeia transportadora de elétrons. Inclusive, tiveram pessoas que voltaram para salvar outras pessoas, e essas pessoas, depois que saíram, alguns dias, semanas, até meses depois, acabaram morrendo. Por quê? Porque mesmo tentando fazer a desintoxicação, esse gás, ele se liga tão fortemente a essa proteína, esse complexo proteico, que não foi possível fazer a desintoxicação completa, e aí, consequentemente, as células não suportaram, os tecidos não suportaram, houve morte de órgãos e, consequentemente, morte dos indivíduos que acabaram passando por essa esse triste acidente que aconteceu alguns anos atrás. Beleza? Tranquilo? Então é isso que eu queria deixar claro para vocês, entender a importância do oxigênio, você entender a importância dessa cadeia transportadora de elétrons para produzir ATP. Isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Valeu! E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.